Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui apresentamos agora um novo formato e um novo tipo de programa, né? Do podcast da Rafus Press, que é o Notas Inefáveis, né? Vai ser um episódio que eu pretendo ser mensal a respeito de projetos, divulgação de projetos. São livros, basicamente livros, mas eventualmente não só livros, que não existem ainda, mas que podem existir. Estão em campanha de financiamento coletivo, estão em pré-venda em algum lugar. E esse material, vou fazer uma apresentação, uma discussão dele, né? Com base do que eu conhecer. Evidentemente, a minha ideia é, mais ou menos, reproduzir aqueles anúncios que se publicavam em catálogos ou às vezes no final dos livros, né, de novos livros de determinada coleção e tal, e que às vezes nunca saíam, né, por isso essa ideia do inefável. Pois bem, hoje a gente vai falar de uma espécie de um enigma literário. Enigmas literários existem aos montes, né, assim, alguns enigmas são simples, outros mais complexos. Talvez o enigma mais conhecido da literatura seja o Voynich Manuscript, ou Voynich Manuscript, não sei mais ou menos como pronunciar o nome, que é um manuscrito aparentemente do século XV, escrito numa linguagem desconhecida e descrevendo um mundo mais ou menos fantástico, né, em tom assim de De Rerum Natura, né? Esse material, ele não se sabe quem produziu, não se sabe com qual objetivo, e não se sabe o que ele realmente significa, né, o que vem escrito ali naquele livro. E, enfim, é um enigma completo, né? A natureza dele é enigmática. Mas também existem alguns enigmas relacionados à autoria, não é? Que é o caso, por exemplo, do livro Confidential Report, que é muito interessante, que é um livro com uma história no ar, a mesma história do filme Confidential Report de Orson Welles, que foi lançado mais ou menos na mesma época do filme, para promover, porque era um filme de grande proporção, mas que no meio das filmagens, né, foi interrompido e, enfim, o filme nunca teve um corte final do diretor, acho que nunca teve um corte final de tipo nenhum, né, ele tem algumas versões aí rodando por aí, e o livro caiu numa espécie de limbo, né, foi reeditado na edição Criterion do filme, e é um livro muito interessante, não tem autor, não sabe se o próprio Orson Welles escreveu, ele diz que não, ou sim, a resposta dele é ambígua, que ele não lembra, e é um material interessantíssimo que tem essa natureza de ter um autor misterioso, né? Muito difícil de se recuperar hoje, né? Porque foi uma edição, me parece que originalmente francesa também, não sei se simultaneamente, agora não me recordo muito bem, mas também foi publicado na França, então pode ser que o editor montou, enfim, existem muitas possibilidades nesse sentido, né? E existe também um mistério relacionado ao paradeiro de determinadas obras. Esse é um mistério também bastante comum. Então, como eu disse, muitos livros eram anunciados, muitas vezes as pessoas viam o manuscrito original e tal, depois esses livros desapareciam e nunca eram lançados, né? Nunca seriam lançados. Então você não sabe exatamente se esse livro existe, se o manuscrito está em algum lugar, se o livro chegou a ser produzido, né? No caso, por exemplo, das vanguardas na Romênia, especialmente ligadas ao surrealismo, que trabalhavam com edições pequenas, no estilo meio de brochura sempre, não tem como saber alguns livros que eles anunciaram, né? Especialmente o Leis da Gravitação, seria a última colaboração de dois grandes surrealistas romenos, que é o Dolf Trost e o Girazim Luca. Esse livro foi anunciado, chegou a ser sumarizado e tal, e ter notas, né, a respeito na imprensa local e também no catálogo da editora, e nunca foi lançado. Então esse livro existe, o manuscrito existe, enfim, é um enigma, insolúvel até certo ponto. E o livro que a gente vai falar hoje tem exatamente essa natureza, que é o Mokretz Makter. Esse título é de lascar, né? Poderes das Trevas, que é o nome da edição nacional, que está já em promoção, digamos assim, campanha no Catarse. As duas editoras, enfim, né? Eu vou comentar um pouco da edição
mais à frente, mas são duas editoras que dispensam apresentações, né? Mas eu vou comentar um pouco da edição mais pra frente. O Poderes das Trevas seria uma espécie de tradução e ao mesmo tempo revisão do Drácula original, né? Do Drácula do Bram Stoker. O Cid Vale, ele fez que é o editor, né, participando, que pelo sebo Clepsidra é um dos participantes dessa edição, dessa tradução portuguesa, que me parece, e é realmente, até pelas informações, né, a primeira no mundo, fora da Suécia, né, a primeira edição e tradução no mundo. Então, esse livro é uma espécie de edição, revisão, tradução do livro original do Bram Stoker, do Drácula, adicionando uma série de outros elementos, não é? Iniciei já uma discussão com o próprio editor Cid a respeito. Para mim parece que tem uma influência interessante, porque o Drácula do Bram Stoker, ele tem um clima fortemente vitoriano. E a era vitoriana tem algumas características próprias, inclusive em relação a especulação em torno do sobrenatural, do paranormal, do espiritismo, né? Essas mesmas discussões, que no mundo vitoriano tem uma configuração, né, bastante peculiar, elas vão ter uma configuração um pouco diferenciada, mais mística, mais visionária, em alguns pontos mais radical, né, no sentido até da metafísica, no sentido da discussão dos elementos espirituais, né, e um certo neoplatonismo no continente europeu, né? Então, assim, autores como Meyrink, não é, Evers, seriam autores continentais, né, que desenvolveriam essas temáticas do ocultismo que existem no Bram Stoker, de uma maneira bem diferente do vitorianismo, né, daquilo que era desenvolvido na era vitoriana inglesa. E é interessante, ou britânica, né? É interessante que o Poderes das Trevas justamente absorve essa influência, não é? Então é uma espécie de elo perdido entre essa revisão do Drácula, que começou cedo, né? Começou, em teoria, achava-se que teria começado com o Nosferatu, né, do Murnau, por conta de questões de direitos autorais. Mas parece que começou antes ainda, não é? Porque é uma história muito poderosa, muito sugestiva, não é? Trabalhando uma mitologia muito, assim, de uma forma muito bem acabada, né? A mitologia do vampiro, que também é uma mitologia bastante, tem um peso gigantesco graças ao romantismo. E nesse Poderes das Trevas tem uma configuração mais relacionada a esse mundo continental que a gente veria no Nosferatu, inclusive, né? E então é uma espécie de ponte, né, entre o Nosferatu, o filme do Murnau, e a própria origem da história do Stoker dentro do universo vitoriano inglês finissecular. Ou seja, é uma obra fundamental para todas as pessoas que estudam essa literatura desse período riquíssimo, né, que vai da Belle Époque, né, do final do século XIX, início do século XX, até mais ou menos aquele período que vai até a Primeira Guerra, né? E depois um pouco durante, inclusive, aquela efervescência cultural dos anos 20 e 30, dos anos loucos, né? Onde também existiu porque, óbvio, os autores continuaram ativos, então a questão sobrenatural, a questão mística, né? A questão, assim, do ocultismo continuou na ordem do dia, né? E, segundo o editor Cid, essa natureza ela é explicitada no livro, inclusive antecipando algumas tendências, algumas ideias de discussão, por exemplo, do totalitarismo, do autoritarismo, né? Da figura do Drácula, a figura do vampiro como uma figura de um tirano. Isso existe como uma referência mais ou menos sutil no livro original do Stoker, evidentemente, mas isso é muito desenvolvido na Europa, né? É muito desenvolvido pelo próprio Nosferatu do Murnau, que é citado, né, pelo Siegfried Kracauer no De Caligari a Hitler como uma fantasia, né, de um tirano, né, que era um tema recorrente dos filmes expressionistas alemães, e isso vai sobreviver até o Herzog, né, a adaptação, né, do Drácula, digamos assim, a refilmagem que ele faz do Nosferatu, que preserva essa natureza do vampiro como uma espécie de, não bem alegoria, mas uma espécie de representação fantasmagórica do tirano, né?
Ou seja, o Poderes das Trevas é um livro essencial, não é? E ele ainda esconde uma série de enigmas, né? Porque aparentemente e que vão ser, digamos, desenvolvidos pelo pesquisador que faz a introdução, Baghorn, acho que é o nome, que é um pesquisador especialista em literatura fantástica da Suécia e que acabou se especializando no Poderes das Trevas também. E que vai existir diferenças, essa versão, né, seria uma versão publicada num jornal mais urbano, e vai existir outras versões. Essas versões vão influenciar uma versão islandesa, né? Quer dizer, é um nó de enigmas em torno de autoria, de tradução, de participação até do Bram Stoker, eventualmente, né? Indiretamente, ou né? Talvez com cartas do tradutor, que é ainda uma figura enigmática, não sabe se é o editor, se a pessoa é do jornal, se é um dos editores, né? Quer dizer, é todo um enigma que retorna os 3 categorias de enigma que eu mencionei. O enigma de natureza, como o do Voynich, o enigma de autoria, como o do Confidential Report, e o enigma de origem, né? Ou de destino, né? Do que aconteceu, como esse processo chegou a ser publicado, né? Como é o caso dos autores do Infranoir. Ou se chegou a ser publicado como se imaginava, etc. E o mais curioso é que essas descobertas são bem recentes, de 2017, 2016 para cá, porque simplesmente parecia ser uma tradução usual. É como se fosse a carta roubada do Edgar Allan Poe. É um enigma à plena vista. Era só comparar, evidentemente, com a versão inglesa para perceber as diferenças. E quando os pesquisadores, como esse especialista que eu mencionei, começaram a fazer essa pesquisa, descobriram todo esse nó, né, todo esse fio de uma longa meada, que provavelmente vai ser vai dar uma pesquisa muito rica nos próximos anos em literatura fantástica escandinava, que é muito, aliás, é uma tradição poderosíssima de literatura que eu espero chegue com mais frequência no Brasil, né? Literatura escandinava policial é bem conhecida, mas a fantástica merece também ser conhecida. Bom, pessoal, então aqui acaba a nossa primeira nota inefável e nos vejamos em breve. Um abraço.